Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Na manhã desta quarta-feira foi realizada em Teresópolis uma operação integrada envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar e diversos órgãos da Prefeitura, entre eles a Guarda Civil Municipal, verificando denúncias de exploração de trabalho infantil aqui em Teresópolis, e um grupo que há algumas semanas estava nas ruas do centro da cidade comercializando balas e outros produtos. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. Foi realizada na manhã desta quarta-feira uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, o setor de posturas da Prefeitura Municipal, além da Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar e Vara da Infância e da Juventude. O objetivo da operação era coibir o trabalho infantil. Supostamente moradores da Baixada Fluminense estariam vindo para a cidade para colocar as crianças para venderem bala nos sinais do centro. E aí, essa operação foi justamente para coibir essa prática. Foram realizadas buscas para a identificação e condução à 110ª DP de pessoas suspeitas de exploração de trabalho e prostituição infantil. Encontrados ainda e apreendidos produtos que estariam sendo vendidos por estas pessoas em sinais de trânsito no centro da cidade. Na operação, foi encontrada uma menor de 16 anos grávida, moradora de Belford Roxo, que foi conduzida à 110ª DP pelas autoridades competentes. Também foi notificado um hotel por falta de alvará. Um casal encontrado em um dos 3 hotéis verificados pela operação estava com uma criança sem documentação. A mãe da criança também é menor, tem apenas 17 anos. Todos foram encaminhados aos órgãos competentes. Através do nosso WhatsApp 27429977, diariamente recebemos demandas aí de diversas partes da cidade, reclamações aí de problemas de bairros e também situações aí que acabam prejudicando aí o dia a dia do teresopolitano em relação ao trânsito. Uma das reclamações é aí da Rua Prefeito Sebastião Teixeira, no bairro da Tijuca, onde moradores desse bairro reclamam que diária e frequentemente passam por problemas desse tipo. Veículos estacionados aí ao longo da pista, fazendo entrega, ou as longas filas para o acesso a escolas, né? Sem contar muita gente que para o carro no meio da rua, liga o pisca-alerta e vai resolver os seus problemas. Essa é uma via onde esse tipo de situação já vem sendo reclamada há muito tempo, né? Infelizmente é um problema difícil de ser solucionado, principalmente em relação às escolas, porque os pais precisam de um local aí para buscar os filhos. E quando a prefeitura lá atrás, muitos anos lá atrás, permitiu a liberação desse estabelecimento de ensino, não fez a previsão, né, dessa parada de carros, que seria fundamental e lógica, né? Os pais buscando, principalmente escola particular, buscando os veículos em via pública. O trânsito, aliás, é um problema que só se agrava aqui em Teresópolis, né? Há casos onde é preciso fazer estudos aí para tentar melhorar a solução, há locais aí, há problemas e que, se houvesse bom senso da população, não seria necessário sequer esse tipo de fiscalização, né? Tenho falado com frequência, às vezes tem local, por exemplo, você deixa um local, o seu carro em um local onde não passa ninguém, onde não tem movimentação, ou em um horário, por exemplo, durante a madrugada, que não há fluxo de veículos, então não vai afetar a vida do teresopolitano. Agora, no dia a dia, nas avenidas movimentadas da cidade, aí sim acaba complicando. Quer ver outro exemplo? Imagem feita aí pelo telespectador Ricardo Abreu mostra um problema que ocorre no centro da cidade frequentemente. Olha só, moto estacionada em meio aos veículos. E detalhe, ali atrás, isso é na Delfim Moreira, próximo ao acesso principal do Teresópolis Shopping Center, e ali atrás, ó, poucos metros depois, tem um estacionamento de motos. Aí vem o condutor, para a moto entre os carros, dificulta a passagem de pedestres e a saída e entrada de veículos, né? O veículo vai sair em marcha ré, vai atingir a moto e pode tombar aí no carro de trás, né?
Há algum tempo atrás, a GCM fez uma operação nesse sentido, inclusive multando e encaminhando para depósito público motocicletas nessa situação, né, esse problema que a gente vê aí sendo registrado em toda a cidade. No início da semana, o governo municipal anunciou mais uma parceria, né? O governo Vinícius Clausen tem feito essas parcerias aí com entidades privadas para a recuperação de pontos turísticos e outros locais. Dessa vez, uma calçada no bairro do Alto, né? Está aí a imagem divulgada pela prefeitura do prefeito Vinícius Clausen com o empresário Celso Morgado, que é proprietário de uma loja de chocolates lá no bairro do Alto. Ele vai fazer a revitalização da sua calçada seguindo o padrão arquitetônico e paisagístico desse projeto da Prefeitura, o Terê Tão Bela. Segundo a nota da Prefeitura, as intervenções vão incluir a instalação de canteiros e o plantio de mais de 400 mudas de lantana coloridas e hortênsias, além de outros exemplares aí na calçada desse estabelecimento comercial na Avenida Alberto Torres. Boa notícia, né? Porém, a gente vê muitas demandas aí dessas obras aí, dessas parcerias na região do bairro do Alto, né? Muita gente, inclusive, tem questionado, comentado, olha só, tem muita parceria aí para renovar, para deixar o Alto mais bonito e os outros bairros, como fica, né? A população também quer ver aí essa Terê Tão Bela no bairro de São Pedro, no Miodon, no Vale da Revolta, no Parque Nimbuí. A cidade é muito grande, tem o interior do município também. Mas o Alto não está em sua totalidade sendo contemplado por esse projeto. Quer ver um exemplo? Olha só a imagem que recebemos hoje ali pertinho na entrada da Grande Guarani, um pouquinho mais para baixo a Fonte Judite, e olha o perigo na calçada, olha que aventura passa o motorista, né? Às vezes acontece alguma emergência, ele precisa sair da pista e parar, vai sofrer um acidente, vai ter prejuízo no veículo. E o pedestre caminhando nesse trecho aí da Alberto Torres pode levar um grande tombo aí, se machucar gravemente, né? Que absurdo isso nessa calçada aí lá no bairro do Alto, pertinho desse atrativo turístico que é a Fonte Judite. Que vergonha, né? Pelo visto, o Terê não está tão bela assim, né? Uma calçada em um local como esse, pertinho inclusive aí de estabelecimentos comerciais aí famosos de Teresópolis aí, né? Com proprietários também bastante conhecidos nessa situação, né? Alô, Prefeitura, como já informado aí que a calçada é de responsabilidade do proprietário, uma notificaçãozinha aí para recuperar a passagem antes que algum pedestre se machuque lá no bairro do Alto. Ainda nessa região, outra reclamação que recebemos através do nosso WhatsApp, o 2742-9977, é em relação ao Parque Ingá. Aliás, né, esse bairro há muito tempo vem reclamando aí a ausência do poder público municipal. O morador Wilson mandou essas imagens aqui para a nossa redação, reclamando aí das ruas Omar Magalhães e Rua Sloper. Essa que é ali perto da Feirinha do Alto, né? Depois acesso ao bairro do Ingá. É buraco para todo lado, remendo de asfalto, esse chicletão de asfalto aí jogado de qualquer maneira. E esse problema, olha, manilha rompida, sinalização precária. Esse é o bairro do Parque do Ingá, né? IPTU altíssimo, mas moradores reclamam que o valor é repassado anualmente ao governo municipal não está sendo revertido adequadamente. Nas últimas semanas temos falado de Petrópolis, que vive aí esse problema, todos esses problemas, com mais uma tragédia natural que muito lembra o que vivemos em 12 de janeiro de 2011. Não bastasse todas as situações caóticas registradas em fevereiro, no fim de semana tivemos novamente um grande volume de chuva lá em Petrópolis e mais prejuízo para muitos comerciantes, para muitos petropolitanos. E hoje recebemos as imagens do Diário de Petrópolis que mostram uma cena que lembra também 2011, né? Vocês vão lembrar os protestos contra o governo municipal em 2011 em relação à falta de ações aí, falta de um atendimento adequado. Foi um protesto realizado em Petrópolis por moradores aí, vítimas dessa última tragédia, pessoas utilizando preto, com cartazes e cobrando uma reunião com o prefeito Rubens Bom Tempo, pedindo aí, nesse caso específico, né, além de melhorias para os bairros, para as localidades afetadas, o aluguel social. Tem mais de um mês que as pessoas foram aí
prejudicadas, perderam suas residências, suas moradias e não viram a cor do dinheiro do aluguel social. Tanto que teve gente que voltou para a casa interditada em 15 de fevereiro e foi vítima agora de soterramento nessa chuva de domingo. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, se despede de Teresópolis. A equipe está treinando na Granja Comari para 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. A seleção brasileira, que nos últimos dias treinou aqui na concentração da Granja Comari, segue agora para o Rio de Janeiro, já que nessa quinta-feira encara o Chile no Maracanã pela 17ª rodada da eliminatória da Copa do Mundo do Catar. Na sequência, o time embarca para La Paz quando encara o time da Bolívia na terça-feira no mesmo horário. Vale lembrar que o Brasil cumpre apenas tabela, já que foi o primeiro time sul-americano a se classificar para a Copa do Mundo. 2 personagens são destaques nesta convocação. Vini Júnior, que vive um momento especial na carreira e vai vestir a camisa da seleção no Maracanã, palco histórico do futebol brasileiro e onde ele brilhou pelo Flamengo. Estrela do Real Madrid, o jogador contou que comprou 120 ingressos para familiares e amigos torcerem de perto no Maracanã. Outro craque que brilhou no futebol carioca e que é um dos nomes de confiança do técnico brasileiro é Thiago Silva. Ídolo do Fluminense e destaque da seleção brasileira, o zagueiro do Chelsea será homenageado na sexta-feira no Rio de Janeiro. O jogador terá os pés eternizados na calçada da fama do Maracanã, ao lado de ícones do esporte. A partida do Brasil contra o Chile será nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, ao vivo, com transmissão direta do Maracanã. A carga de ingressos colocadas à venda para a partida foi quase toda vendida e a expectativa é de um bom público que vai incentivar a seleção brasileira. Na edição da última terça-feira, destacamos uma situação que vem gerando muita polêmica na Prefeitura. Vejam a capa do Jornal Diário de terça-feira, destacando essa contratação de cursos da Prefeitura sem licitação com uma ONG de Minas Gerais, ao custo de R$ 8.791.064. Tem ainda 40 centavos. Olha só o valor, quase R$ 9 milhões para a contratação de cursos, isso fechando o ano passado, aquela correria com uma ONG de Minas Gerais, e esses cursos aí teriam ligação com uma palestra de um coach famoso aí, né? Um assunto tão polêmico que foi falado aqui, né? A Prefeitura participou de uma palestra em São Paulo, depois aí foi realizada uma palestra aqui em Teresópolis, no ginásio Pedrão, e esse valor chama a atenção, né? Quase R$ 9 milhões. O que daria para fazer aqui em Teresópolis com a aplicação de R$ 9 milhões, valor esse que foi destinado para essa ONG de Minas Gerais para comprar aí palestra, livros, entre outros tópicos aí destacados aí nesse edital da Prefeitura. O assunto, que foi capa do Jornal Diário de Teresópolis, foi debatido na Câmara de Vereadores. Entre os representantes do povo que falaram sobre o tema, o vereador Maurício Lopes atentou para a questão aí da licitação e possíveis suspeitas. Na verdade, eu quero dizer que no dia 10 de março fiz um requerimento em virtude da publicação do Diário Oficial do dia 9, onde o município apresenta uma contratação de uma associação no valor de quase R$ 4 milhões. E aí a gente vai estudar, a gente vai buscar mais a fundo, acaba descobrindo outros processos, outros encaminhamentos. E aí eu acabei hoje, né, assistindo, não lendo a matéria do Jornal Diário de Teresópolis, onde eles estão falando bastante sobre esse assunto, e o município acaba também mandando uma nota de esclarecimento. Não convence, quero dizer que o prefeito precisa ficar atento, porque na maioria das vezes, quando você não tem na ponta um secretário qualificado para poder dar a resposta positiva,
quem paga a fatura é o prefeito. Isso vocês podem ter certeza mais do que absoluta. Inclusive, presidente, o prefeito assina o contrato, ele assina o processo. Pode ter sido induzido ao erro? Eu quero até entender que sim. Quero entender que o prefeito tenha sido induzido ao erro. O problema é que, ao meu ver, existe aqui um forte indício de fraude de licitação. E como eu venho dizendo, doutor Amorim, né, por diversas vezes no plenário dessa casa, eu já disse, já sinalizei que o setor de licitação dessa prefeitura, para mim, não passa de um balcão de negócios. A gente vem toda hora se deparando, esbarrando em problemas que quem vai pagar a fatura é o prefeito. É ele que vai responder por improbidade e é ele que pode ter até o mandato cassado por essa casa. Então, na minha opinião, é preciso muita responsabilidade de quem está sentado naquela cadeira de saber quem você coloca lá na ponta, nas secretarias. São essas pessoas que vão comprometer o seu mandato ou vão fazer você ter sucesso no seu mandato. Na minha opinião, o prefeito deveria de rever essa questão, a recomendação verbal que eu faço, presidente, é que ele suspenda imediatamente esse processo, embora não vai tapar mais o sol com a peneira, porque o problema já aconteceu, a irregularidade já aconteceu. Isso a gente vai apurar quando os processos chegarem nessa casa. Em seguida, o vereador Raimundo Amorim enfatizou que tal valor, quase 9 milhões de reais, poderia ser melhor empregado, melhor revertido para o estudante da rede pública municipal. Senhor presidente, parabenizar o Maurício pelo pedido. E, senhor presidente, eu estive lendo, senhor presidente, e vi que tem livro para a saúde mental das crianças. Eu fico, assim, na minha cabeça, como é que você compra livro, 4 milhões de livros, para a saúde mental das crianças, e você não contrata, senhor presidente, psicólogo, não tem psicólogo para tratar dessas crianças nas escolas. As coisas mais básicas, Teco, seria um psicólogo. Primeira coisa, seria psicólogo para ficar nas escolas, pelo menos uma visita mensal ou semanal nas escolas, para saber dos professores, daqueles que convivem diariamente com essas crianças, se tem alguma criança com alguma alteração, para que ela possa verificar e, se possível, encaminhar ou para o pediatra, ou para o neurologista, ou seja lá para quem deva seguir, encaminhar. Agora, você comprar livro desse tipo para dar para as crianças, quem é que vai, o vereador Dudu, vereador Fabinho, quem é que vai explicar para essas crianças o que significa aquilo que está naquele livro? Excelente observação do vereador Raimundo Amorim. Em qualquer situação, o trabalho do psicólogo é fundamental. E aí é preciso lembrar que nos 2 últimos anos ela se tornou ainda mais necessária, né, a participação desse profissional da área de saúde. Não dá para esquecer que as crianças ficaram aí 1 ano e meio dentro de casa. Isso porque algumas voltaram às aulas presenciais em meados do ano passado e outras só retornaram agora. Ou seja, algumas 2 anos dentro de casa, nessa pandemia, vivendo e vendo cada situação nunca imaginada. Então, o psicólogo é fundamental, né? No lugar de livro, sem a devida orientação, por que não a contratação desse profissional, a efetivação desse serviço na rede municipal de educação? Está aí o questionamento feito pelo Raimundo Amorim. Já temos agendada aí para esta quinta-feira uma entrevista com o representante do governo Vinícius Clausen sobre essa polêmica contratação, esses quase 9 milhões de reais destinados aí dos cofres da Prefeitura de Teresópolis para essa ONG em Minas Gerais.
Vamos agora dar uma olhada no balcão de empregos do Cine. Segundo a Prefeitura, há 214 vagas disponíveis para diversas áreas. Como a gente sempre faz aqui, né, não dá para mostrar todas as vagas, vamos dar uma passada aqui para você ter uma ideia. Para pessoas com experiência profissional, por exemplo, 4 vagas para auxiliar de limpeza, 5 para auxiliar de serviços gerais, mais 5 para bombeiro hidráulico, outras 3 para assistente de vendas, entre outras, né? Analista de marketing, carpinteiro, aí 9 vagas para carpinteiro, outra área também na carpintaria, 10 vagas, mais 10 para consultor de vendas, ali embaixo 8 vagas para costureira de máquina industrial, entre outras, né? Isso aí vaga para pessoa com experiência na área de atuação, né? Também é estoquista, garçom, 16 vagas, operador de máquina, entre outras funções. Lembrando que algumas dessas vagas aí já estão há semanas lá no Cine. A gente não sabe se é porque não foram preenchidas, se não há pessoal qualificado, qual o motivo. Mas um painel aí dessas vagas aí para quem tem experiência profissional. Recepcionista, recreador, técnico de suporte de TI, técnico de enfermagem, vendedor, entre outras. E tem ainda, a gente vai passando aqui os painéis aí divulgados pela Prefeitura, vaga para PCD com experiência, motorista de ônibus urbano, e jovem aprendiz. Atenção, garotada, jovem aprendiz, 10 vagas para auxiliar administrativo. E também, aqui nesse último painel aí do Balcão Cine, algumas vagas para quem ainda não passou pelo mercado de trabalho ou pretende trocar aí na área de atuação. Temos aí uma vaga para ajudante de carga e descarga, uma vaga para ajudante de padeiro, 9 para ajudante de motorista, 6 para carregador de caminhão, 2 para instalador, reparador, 2 para professor de inglês e ainda 3 vagas para supervisor de vendas. Para saber mais sobre essas oportunidades, a pessoa pode acessar o site da Prefeitura, teresópolis.rj.gov.br, ou procurar diretamente os 2 locais de atendimento do Cine, no primeiro piso da Prefeitura do Palacete Tereza Cristina, ou lá na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100. Horário de atendimento, né? 9 da manhã até meio-dia, depois de 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. A próxima informação é sobre uma palestra, uma roda de conversa com mulheres empreendedoras. Está aí o convite, né? Esse é um projeto do Senac, do Sim Comércio, lá no próprio Sim Comércio, aí, Rua Alice Quintela Regadas, lá no Senac, aliás, né? Rua Alice Quintela Regadas, número 66, na Várzea, dia 29, às 7 da noite. Vão participar dessa roda de conversas e inspirar você, mulher, a realizar os seus projetos, a também empreender. A Vânia Badini, do Dona T Restaurante, né? Era o Dom Felipe, agora é Dona T Restaurante, Vânia Badini. A Lana Andrade, instrutora de moda do Senac Teresópolis e da loja Maju. E ainda Adriana Oliveira, da Cor e Unha Teresópolis. Você, mulher, você empreendedora, quiser dicas, quiser saber mais sobre as áreas de atuação aqui em Teresópolis, anote na sua agenda, dia 29 de março, no Senac, na Várzea. Essas e outras notícias você confere também em nosso site, netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha, você que viu o nosso trabalho aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!